Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje vamos conversar com o Dr. Latif Abrão Júnior, que é o novo superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje, junto com o Silvio Miceli, que é presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP, além de diretor da Associação de Servidores do Tribunal de Justiça e da FESPESP, da nossa federação, vamos conversar com o Dr. Latif Abrão Júnior, que assumiu a superintendência do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP. Dr. Latif é administrador público formado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, EASP, da Fundação Getúlio Vargas. Especializou-se em administração de empresas pela mesma instituição e graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, conselheiro também da associação e também da ADBP, que é de Portugal, Associação de Vendas de Portugal. Exatamente. E agora, assumindo a superintendência do IANSP. Como o senhor encontrou o IANSP, doutor Latif? Como o senhor recebeu da administração passada? Quais os projetos que o senhor tem inicialmente para o IANSP? Nós assumimos o IANSP em março desse ano, finalzinho de fevereiro, começo de março. Foi a convite do governador e esta mudança veio dentro da mudança também de vinculação do Instituto. O Instituto passou agora a ser vinculado à Secretaria de Gestão. Antes era a Secretaria da Saúde. Então, esta gestão, a nossa, essa diretoria comandada por mim, no cargo de diretor superintendente, assumiu em março. Então, de março para cá, faz aí cerca de 8 meses, nós encontramos o Instituto com uma boa parte do trabalho a ser feito. Então, foi feito um diagnóstico. Nesse diagnóstico, auxiliado por alguns trabalhos anteriores, que já vinham sendo executados pela própria CCM, no âmbito também da Assembleia, no âmbito da Secretaria de Gestão, Dr. Beraldo, auxiliado por esses trabalhos e por mais uma forma nossa mesmo, própria, de fazer o diagnóstico, nós então detectamos que o IANSP precisava de um plano. E aí chamamos Plano de Modernização do IANSP. E estamos cuidando de aplicá-lo ao longo destes 8 meses. É evidente que são muitos detalhes e eu estou sempre à sua disposição, à disposição do Silvio, à disposição dos servidores para esclarecer. O IANSP é uma entidade importante, da qual faz parte o Hospital do Servidor Público do Estado, e é uma entidade muito carente de algumas decisões, de algumas ações de gestão. Então é isso que nós estamos procurando fazer, terminar com as filas, melhorar a marcação de consulta, investir na remodelação do hospital, na modernização do hospital e ações desse tipo. Agora, um projeto que os servidores batalharam muito pelo IANSP, o Silvio tem batalhado muito nos últimos tempos aí, enquanto presidente da CCM, é a questão do dinheiro para o IANSP, né? Hoje, ele praticamente é financiado pelo servidor público.
por 2% descontado da folha do servidor. E há anos a gente vem batalhando no sentido de que o governo coloque a cota parte dele também em cima da folha de pagamento. Como é que o senhor está vendo essa discussão, essa possibilidade de acontecer esse acerto com o governo para que ele também contribua como servidor? Eu vou usar uma expressão aqui muito usada hoje em dia. Nunca antes nesse país, né? Nunca antes no IASP houve uma inversão, uma aplicação de dinheiro como foi aprovada agora pelo governador José Serra. O Estado, a bem da verdade, sempre colocou dinheiro no IASP. Não é que não colocava dinheiro no IASP, mas não existia uma vinculação orçamentária e nem uma participação, como é pretendido pela CCM, por todos os servidores, uma participação paritária entre o que é descontado dos funcionários e o que é aplicado pelo Estado. Na gestão do Instituto, né? Na gestão do Instituto. Então, o que houve nessa mudança de muito importante foi isso. No orçamento do ano que vem, já existe 100 milhões de reais consignados para serem aplicados no IASP, no Instituto. É uma contrapartida, se formos considerar não ideal, mas é uma contrapartida importante porque, historicamente, o Estado não havia feito ainda uma manifestação, uma decisão tomada, não havia tomado uma decisão desse porte. O orçamento do IASP vai, assim, para a casa dos 550, praticamente 600 milhões de reais ano. Para atender 1.300.000 associados, entre beneficiários, agregados, os contribuintes mesmo, né? Então, e metade está aqui em São Paulo, metade está no interior. Então, esse dinheiro dos funcionários, somado ao dinheiro do Estado, mais uma aplicação que nós estamos fazendo na gestão do Instituto, por certo, vai permitir que a gente melhore bastante a assistência. Quer dizer, hoje o acesso é problemático, as consultas são difíceis de serem marcadas. Nós iniciamos lá, tinha mais de 2.000 tomografias atrasadas, a gente já deu conta dessa fila. Hoje nós estamos enfrentando a das cirurgias ortopédicas, que tem mais de 4 anos aí, com uma fila de 1.723 cirurgias a serem executadas. Nós pretendemos acabar isso até o final desse ano e coisas desse tipo, não é? Nós mudamos muito a forma de gastar o dinheiro do IASP. As compras passaram a ter uma atenção muito grande da nossa parte. Fizemos um acordo de resultado com a Secretaria, quer dizer que eu não estou livre lá para fazer o que eu bem entendo, não. Eu tenho que aumentar a abrangência do plano, eu tenho que atender mais municípios, essa direção vai ter que criar condições melhores e mais favoráveis para os servidores. Isso está assinalado no contrato, que chama acordo de resultado, e esse acordo de resultado é que deu ensejo a esta aplicação de 100 milhões ano, que vai até o final de 2010 consistir em 250 milhões. Aí eu queria que o senhor também falasse sobre isso, porque o que se pretende de verba do governo, do executivo para o IASP é muito superior a isso, né? Embora a própria CCM falou positivamente em receber esse dinheiro, nós estamos muito longe do ideal, é isso? É verdade. Bom, primeiro, boa noite, Góes, boa noite, doutor Latif, boa noite ao telespectador do programa Cidadania e Serviço Público. Questão básica, o Góes mesmo falou, historicamente não houve uma contribuição do governo. Esse acordo de gestão, esse acordo de metas a que o doutor Latif se referiu, é importante porque primeiro a gente derruba um discurso usado na Assembleia Legislativa de que, historicamente, a gente sempre ouviu alguns parlamentares dizer que não se podia contribuir com o IASP, que era inconstitucional, que eles, inclusive, evocavam a questão da emenda 29, que se refere ao SUS, não se refere ao IASP, né? Mas é lógico que são valores a quem 100 milhões de reais ano equivale a mais ou menos 20 e pouco% da nossa contribuição. E, inclusive, nós já tivemos várias reuniões com o Dr. Latif, ele é prova, e até a própria administração, a própria gestão atual do IASP
por meio do Dr. Latif e todo o seu staff, sabem que é necessários mais recursos, porque saúde quanto mais recurso você tiver, lógico, a gente concorda que tem que ter a boa aplicação, a gestão transparente, nós já conversamos a respeito dessa necessidade de se montar um conselho de administração com a efetiva participação dos servidores, até como sócios, porque, na verdade, historicamente, sempre foram servidores que contribuíram com o Instituto, mas a questão de recurso ainda é um entrave, porque se nós formos analisar 600 milhões de reais, dá uma contribuição per capita aí de pouco mais de R$20 para esses 1.300.000 pessoas que o IANSP tem que atender. Então, é muito pouco dinheiro, né? 600 milhões seria bom se a gente fosse dividir entre nós aqui, mas para a prestação de atendimento médico, é muito pouco. Então, assim, a gente continua trabalhando, por isso nós realizamos recentemente uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que foi um resultado de 21 audiências regionais em todo o Estado, com o fulcro único e exclusivamente de pressionar os parlamentares no sentido de trazer mais recursos para o Instituto. 100 milhões é importante, é bem-vindo? Sim, é importante, é bem-vindo, mas ainda é muito pouco. Se a gente quiser uma prestação de atendimento médico da forma que o servidor faz para merecer, zerando todas essas filas a que o Dr. Latif se referiu, cirurgia ortopédica, boa prestação, melhorar a questão do atendimento, descentralizar, aumentar a quantidade de municípios, que até no próprio acordo aí pula de 120 para quase 200 municípios, zerar o déficit do Instituto, que também está no acordo, fazendo uma reaplicação de recursos em 2009, em 2010, na própria questão do atendimento, aí a gente vai começar, mas a gente precisa mesmo de mais recursos. Na verdade, os servidores chegaram a denunciar no passado as administrações do IANSP. Eu disse que o governo sempre contribuiu, e anterior ao governo Covas, isso depois do governo Covas mudou, mas anterior, o Tesouro do Estado chegava a segurar 1 ou 2 meses, às vezes mais, a contribuição do servidor antes do repasse para o IANSP. Então nós tivemos problemas muito sérios no passado. Bem, isso aí continua. Hoje os servidores fizeram uma espécie de acordo quando discutiram o SPPrev, que é a parte previdenciária do servidor público, e hoje o servidor contribui com 11% e o governo obrigatoriamente com o dobro, 22%. Não seria o mesmo caso, a mesma linha que deveria ser seguido para o IANSP, já que estamos falando da saúde do servidor, e o bom serviço público, a boa prestação de serviço público não vai pelo caminho de ter um servidor realmente saudável e disposto ao trabalho? Sem dúvida nenhuma. A saúde, o plano de saúde do servidor é o IANSP. Então, ele tem que atuar no sentido de ser um benefício efetivo para contribuir para que o servidor seja saudável. É isso que se busca. Acontece que uma instituição que tem 60 anos de atuação, praticamente, é evidente que tem um histórico como esse que você tão bem mencionou e outras situações, não é? Que foram se consolidando ao longo dos anos. A minha impressão é de que, eu tenho mais de 20 anos nessa área de prestação de serviço em assistência médica, e basicamente em plano de saúde, que é o IANSP. O IANSP é um plano de saúde, o IANSP não é SUS, o IANSP é mais que o SUS. Por quê? Porque ele tem uma fonte de financiamento própria, e sendo mais que o SUS, ele precisa ser tratado de uma maneira também diferente. Então, a minha experiência diz que não é só uma questão de dinheiro, é também uma questão de dinheiro. Eu concordo com o Silvio, evidentemente, seria ilógico não concordar, que nós precisamos atingir um patamar, seja na economia, seja no aumento da participação efetiva no orçamento do Instituto, à medida que for crescendo também. Tem muitos servidores que nem fazem parte, foram desistindo, foram saindo, foram deixando, isso foi ficando desacreditado. Então, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão principalmente de resgatar a credibilidade do ponto de vista da assistência prestada, em primeiro lugar. Tem que resgatar essa credibilidade. Segundo, precisa gerir. Nós fizemos esses 25 milhões, que é o prejuízo previsto nesse ano,
25 milhões de reais no orçamento que nós pegamos. Estava lá. É isso? Do ano passado. Do ano passado. Nós, de março até o mês de setembro, já zeramos esse prejuízo. Ou seja, nós conseguimos economizar efetivamente 25 milhões que gastaríamos apenas atuando na área de medicamentos e suprimentos. Não é que está faltando isso, faltando aquilo, deixou de comprar, não. Apenas fazendo a coisa de uma maneira mais aplicada, vamos chamar assim, mais determinada, mais com gestão, né? Com gestão não é a palavra da... Com gerenciamento. Com gerenciamento. Né? Então, é possível tornar esse orçamento de 600 milhões mais atrativo, mas também não há milagres a serem feitos. O que nós vamos fazer é aumentar a abrangência, passar de 113 para 198, 120 para 200 municípios, em vez de atendermos 300 mil, passarmos a atender 800 mil, 900 mil pessoas neste processo, economizar, incorporar esses 100 milhões, que nós já gastamos esses 100 milhões. Nós melhoramos a tabela, precisava melhorar a tabela, nós melhoramos a tabela. Vamos, inclusive, Silvio, eu vou aqui dar a vocês em primeira mão, nós vamos também, logo a partir de janeiro, ainda subir um patamar no valor da consulta que é praticada para o médico em consultório, tá certo? Que hoje situa-se na casa de R$25. Vamos passar para R$34. Olha que isso é um compromisso público. Então, por quê? Porque nós queremos concorrer com os nossos players, como se diz aí no mercado. Nós queremos concorrer com a Unimed, queremos concorrer com os planos vários que existem. Nas Santas Casas. Nós não queremos que o nosso servidor fique à mercê, porque você paga menos, então não vou te atender, etc. E tudo isso, por exemplo, sexta-feira vamos a Araraquara. Quanto tempo o Araraquara já estava sem o contrato? Estamos restabelecendo em Santos, vamos restabelecer em Campinas e assim por diante. Então, esses 100 milhões praticamente já está incorporado, né? O que nós precisamos agora é fazer uma gestão médica, administrativa e operacional de tal maneira que isso funcione efetivamente bem. Aí nós podemos até discutir se os R$30 próximo da casa de R$30 per capita hoje, efetivamente para assistência, se esse dinheiro é muito, se é pouco. Eu também concordo que nós precisamos acompanhar a evolução da tecnologia, etc, etc. E saúde é o contrário da economia normal, né? Quanto mais se aumenta a oferta, mais usa, mais caro fica. O aumento da oferta e da demanda é constante. No mundo normal, fora da saúde, se você aumenta a oferta, diminui o preço, porque está sendo oferecido. Se nós vamos aumentar a oferta, então nós vamos gastar mais. Até porque, historicamente, nós temos uma demanda reprimida, porque são 1.300.000 servidores com a possibilidade de serem usuários do sistema, mas hoje, efetivamente, nós temos 700 mil. Então, nós temos, em tese, aí 600 mil servidores que a gente até não tem registro em termos de anos, porque eles nunca passaram em consulta, etc. Então, à medida que for melhorando o Instituto e a gente trabalha e torce para que isso seja efetivado, com certeza o aumento da demanda vai ser inevitável. Não vamos nos iludir pelo seguinte, uma mudança deste porte na qualidade da assistência tende a acontecer num prazo razoável, não a curtíssimo prazo. Sim, claro. E saúde também é uma das áreas mais problemáticas que existe. Então, mas eu acredito, Silvio, que nós estamos montando esse plano para o total de contribuintes do IESP. Não é pressupondo que metade não vai usar. Não. Nós queremos que use. Né? Bom, até porque ele não usa hoje, porque as condições dadas ao servidor para uso são realmente muito precárias. Né? Sem dúvida nenhuma. Você está plenamente correto. Então, nós não estamos pressupondo que vai haver, assim, não estamos fazendo um plano para, aos poucos, o pessoal vai começar a usar. Não. O pessoal vai, aos poucos, ganhando confiança, o plano vai, aos poucos... Retomando aquela credibilidade, retomando a credibilidade, evidentemente. E o que acontece? Até porque o IESP sempre foi referência no estado de São Paulo, principalmente no auge dos anos 70, 70, 80. Agora, o IESP é do servidor.
Esse é o conceito que eu quero passar aqui para vocês. E o IANSP é do servidor para o servidor. Eu encontrei um IANSP que não é do servidor para o servidor. Eu encontrei um IANSP que tem outras finalidades, mas não ser um instituto do servidor para o servidor. E foi isso que o governador Serra e o secretário Beraldo e o secretário Barradas, que está ajudando demais nesta complexidade que é trabalhar essa questão do IANSP, foi isso que foi determinante na decisão deles da mudança da saúde para a Secretaria de Gestão e na aplicação desse recurso, que nós acreditamos que o IANSP é do servidor para o servidor. E nós estamos comprando muita briga. No dia a dia não tem sido fácil, o Silvio é testemunha disso. Isso não é uma discussão que eu politizo. Por quê? Porque minha função é ser administrador. Então eu procuro tomar as decisões que cabem serem tomadas no dia a dia. Mas aí me lembraram assim, poxa, mas você faz parte, o governador que te indicou, então é sim um caso político. Até que a gente mude todo o escopo do IANSP, e nós pretendemos propor isso sim, que é uma participação paritária aos moldes daquilo que vem sendo discutido em outras áreas, como, por exemplo, você citou a Previdência, e temos que lembrar que nós devemos guardar as devidas proporções entre Previdência e saúde, né? Há uma distinção. A Previdência é uma expectativa não é? A saúde é uma necessidade imediata, certo? Mas eu gosto, a gente tem que efetivamente caprichar nesses anos. E é isso que nós estamos fazendo lá. Queremos que puxe a orelha, a hora que estiver errado, não tem problema nenhum, mas nós estamos lá para acertar e vamos acertar. Nós estamos conversando com o Dr. Latif Abrão Júnior, que é o novo superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP. Essa conversa é longa e nós vamos continuar no nosso próximo programa, conversando ainda com o Dr. Latif, especialmente sobre este novo projeto que ele está colocando para o IANSP, um hospital do servidor público para o servidor público. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora, as principais notícias que interessam a você, servidor público. O Conselho de Representantes da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, reunido no último dia 10, manifestou-se contrário à aprovação do PLC 41/2008, que institui a BR, ou seja, a bonificação de resultados na área da educação. A FESPESP luta pela incorporação das gratificações. Não pode concordar com a política de concessão de abonos introduzida no governo passado. Quando se aposenta o professor ou servidor, esse não leva o abono à sua aposentadoria. O ofício da FESPESP será enviado às lideranças da Assembleia Legislativa para a retirada do projeto. Qual o modelo ideal para as entidades associativas e sindicais dos servidores públicos, em cumprimento às convenções coletivas 87 e 151 da OIT? A definição do desembargador e jurista José Carlos Arouca será conhecida em palestra a ser promovida pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, dia 28, às 9h45, no auditório da entidade, na rua Doutor Bettencourt Rodrigues, 155, terceiro andar. Os interessados, desde que servidores públicos, estão convidados. Em comemoração ao centenário da imigração japonesa no Brasil, a Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra homenageou policiais civis Nikkeis, incluindo a memória daqueles que tombaram no cumprimento do dever como heróis da instituição e da sociedade paulista. O evento aconteceu na sexta-feira, 14, no átrio da Academia de Polícia do Estado de São Paulo.
O expediente nas repartições públicas estaduais do Estado de São Paulo não funcionarão dia 20, dia da consciência negra. Nesse dia, só poderão funcionar as repartições que prestam serviços essenciais e de interesse público e que tenham funcionamento ininterrupto. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo não funcionará em dezembro nos dias 8, Dia da Justiça, 24 e 25, Natal, e dia 31, véspera de Ano Novo. No dia 26 e também no dia 2 de janeiro, também não haverá expediente da Defensoria Pública. Defensores públicos trabalharão em regime de plantão judiciário estabelecido pelo Tribunal de Justiça, sendo que os indicados por esse plantão serão previamente informados. O diretor do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual autorizou o dirigente do órgão da região de Sorocaba a contratar profissionais, pessoas físicas e jurídicas, para atendimentos de consultas médicas em Sorocaba e na região. Atendimento em consultórios ou clínicas em toda a área ambulatorial. Os candidatos aprovados terão seus nomes publicados no Diário Oficial do Poder Executivo, em caráter de urgência. Os responsáveis devem iniciar imediatamente as contratações desses profissionais. Cidadania e Serviço Público, há 9 anos no ar, em defesa de você, cidadão, de você, servidor público. Para entrar em contato com o programa, você liga para 11 3104 3836 ou então pode mandar mensagens para o e-mail fespesp@fespesp.org ou visitar o novo site da Fespesp com tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor público. Atentem para o endereço www.fespesp.org. E agora, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na rede mundial de computadores, a internet. Clique no link Fespesp na TV, em nosso site, e assista o programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.